E aí, pessoal, erros do futebol que se refletem na transição. E também Ferreira e a confirmação da sua lesão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora um recado importante para quem tem problema de visão. Um parceiro aqui do canal preparou uma apresentação rápida que revela o principal vilão que causa problemas de visão. E o mais importante, a descoberta científica pouco divulgada que já ajudou mais de 54 mil pessoas a melhorarem a visão de forma natural, sem cirurgia. Clique agora no link da descrição que está aqui no vídeo e assista rapidamente uma apresentação. Melhore a sua visão ainda hoje. Está aqui no link da descrição desse vídeo. Gente, a transição do Grêmio perdeu hoje. O Grêmio foi derrotado pela equipe do Paraná por 3-1. Um jogo que a gente sabe, campeonato de transição, muitas vezes tu pega equipes já um pouco mais experientes e foi o que aconteceu. O Grêmio já havia vencido a equipe do Paraná e hoje perdeu por 3-1 lá no Atílio Gionedes em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Até aí, nada de diferente. Nada de diferente. Eu vou falar do Ferreira ainda hoje, mas aqui eu tenho que falar de uma mistura que normalmente não funciona. Historicamente não funciona bem. E hoje eu posso dizer, inclusive, que a transição foi vítima disso. Eu vou explicar por quê. O Grêmio, que é treinado pelo César Lopes, trabalha como time na transição. Existe um time de futebol na transição. Lá tem os zagueiros, tem os laterais, tem os meio-campistas, tem os atacantes, e lá tem uma construção de um time de futebol. O Grêmio utiliza muitas vezes jogadores que estão treinando no profissional para jogar no time de transição. Mas quando eles jogam no time de transição, não é chegar jogando. Isso requer uma espécie de adaptação. E o Grêmio não faz isso, ou não tem feito isso. Diferente, por exemplo, do que fez com o Pedro Lucas há um tempo atrás, quando colocou também para treinar lá e a partir daí jogar lá e conseguir a minutagem que fez com que inclusive voltasse profissional. O Grêmio não está fazendo isso, ou melhor, o Grêmio não fez isso neste jogo. Olha só, o Grêmio jogou com o Thiago Beltrame, você vai entender o que eu estou falando. Tomás Luciano, Gustavo Martins, Heitor e Thiago Rosa. Tirou o Cuiabano, que é o titular do time de transição, e botou o Thiago Rosa, que estava relacionado no jogo em Porto Alegre uma semana atrás, sem treinar entre eles. Gazão, que é da transição, Ronald, que é menino ainda, mas é da transição, e aí uma linha com 3, Vini Paulista, Gabriel Silva, que estava treinando no profissional, e Rubens. E na frente, Emerson, que estava treinando no profissional. Só que esses jogadores, eles voltam para a transição sem uma espécie de adaptação e principalmente sem um trabalho minimamente importante junto a esse grupo para dar um conceito de time. O time foi mudado em 3 posições por imposição do futebol profissional e, claro, prejudica o trabalho da transição. Aí tu vai dizer, pô César, mas é para isso que serve. Se tu tiver organização. Se tu botar o Gabriel, o Emerson e o Thiago para treinar uma semana e meia, tu vai conciliar a ideia, tu vai botar nos trabalhos e aí tu vai jogar. Isso aqui, não pensem vocês que isso aqui é uma anormalidade, não. Isso acontece com categoria de base desde sempre. Tira do profissional num dia e acha que vai chegar lá e jogar. Só que aqui tem conceito de time. Aqui tu já não tá falando do sub-15, do sub-17, não. Uma coisa é tu pegar um menino do sub-17, que tá jogando no profissional, e tu joga pra dentro do sub-17, nem que seja no dia do jogo. Também não dá certo, mas tu minimiza. Aqui não. Aqui tu já tá falando num nível praticamente de futebol adulto profissional. E aí tem time. Conceito de time. Treino de time. Futebol.
Futebol é mais do que os nomes. Se fosse só nome, estava fácil. O Grêmio acredita muito em nome, mas se fosse só nome, estava resolvido. Então, um erro dessa forma, porque tu queima os meninos que entram com uma cabeça diferente, mexe com a cabeça deles, descer do profissional e jogar na base mexe com a cabeça, mesmo que sejam jogadores adaptados, Thiago Rosa, por exemplo, esteve. Tu prejudica o trabalho da transição, do jeito que foi, e aí o resultado qual é? É um jogo ruim e uma derrota para um time que é menor que o Grêmio, inclusive na semana passada, com jogadores um pouco diferentes, venceu ao natural aqui em Porto Alegre. Então, eu relato isso para dizer, o Grêmio desceu jogadores. Esses jogadores vão ficar lá ou vão bater e voltar? Se vão bater e voltar, como que o Grêmio vai fazer? Se alguém acredita que esses minutos que eles atuaram, o Gabriel Silva foi substituído, o Emerson foi substituído, o Thiago Rosa foi substituído. Se a gente acha que esses minutos vão fazer diferença ali na frente, vamos pensar. Porque futebol é muito mais do que nomes. E realmente a situação aqui, ela merece uma reflexão maior. Pego tanto o resultado disso aqui, mas eu pego esse conjunto. Porque os jogadores não devem estar satisfeitos, porque o trabalho que está lá embaixo não deve estar satisfeito, e isso também se reflete lá no final, no resultado. Outra notícia de hoje à tarde foi a divulgação pelo DM do Grêmio da lesão de Ferreira. Ferreira fez o exame de imagem, lembrando que ele saiu aos 24 minutos do primeiro tempo do jogo do Grêmio contra a Chapecoense, e ele fez o exame de imagem hoje, e ele teve detectado uma lesão muscular no posterior grau 1. Grau 1. O que indica um tempo relativamente curto de recuperação, o que é muito bom para o Grêmio, muito bom para o Roger, muito bom para o Ferreira, muito bom para todo mundo. O jogador fica fora 10 dias, 12 dias, deve ficar fora de 1 ou 2 jogos do Grêmio e depois volta normalmente para tentar ajudar. Ferreira, que é um jogador que precisa ter uma sequência, há bastante tempo não consegue ter e começa assim a gerar preocupação maior, porque quando tu não tem sequência num menino tão jovem, que nem é tão jovem mais, mas que ainda é jovem, isso preocupa muito a organização e o planejamento, porque tu conta com ele. Ele é um salário importante do trabalho e tu conta com ele. Mas realmente, mais uma vez, aí o destino acabou pregando uma peça, uma lesãozinha, tranca a recuperação, dificulta as questões de evolução do time e o Grêmio é que paga o pato. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.